Olá pessoal, eu sou o professor Rodolfo Cronenberg Hartmann e na aula de hoje nós vamos trabalhar a respeito das hipóteses que permitem o uso do recurso chamado agravo de instrumento. Esse nosso recurso de agravo de instrumento, ele tem previsão a partir do artigo 1015 do CPC de 2015. Normalmente, o agravo de instrumento é utilizado para impugnar a decisão interlocutória. Em raríssimas hipóteses, o agravo de instrumento pode ser adotado também para impugnar uma sentença, por exemplo, sentença que decreta falência. Isso está previsto no artigo 100 da Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005. E desde que o Código foi aprovado, ele estava em vacatio legis, depois ele entrou em vigor já há alguns anos, e havia uma discussão sobre a questão da interpretação desse rol do artigo 1015 do CPC. Só cabe o agravo de instrumento quando nós temos alguma das hipóteses ali descritas. Será que esse rol deve ser interpretado de maneira ampliativa, de maneira restritiva? Como que deveria ser isso? Bem, é uma discussão muito interessante, porque pelo CPC de 2015, quando é possível o agravo de instrumento, a parte deve utilizar esse recurso sob pena de preclusão, Agora, ao mesmo tempo, as demais decisões interlocutórias não sujeitas a agravo de instrumento, para as demais decisões interlocutórias não sujeitas a agravo de instrumento, aí sim a parte pode até pedir ao juiz de primeiro grau apresentar um requerimento de reconsideração, e se não houver essa reconsideração, então ela poderá aguardar a sentença ser prolatada pelo juiz, e quando apelar da sentença ou apresentar contrarrazões ao recurso da outra parte, então poderá trazer uma preliminar na apelação nas contrarrazões para debater, para discutir os fundamentos de todas as decisões interlocutórias anteriores na fase de conhecimento que não se submetem ao agravo de instrumento. Então essa é a importância. Temos que entender, por exemplo, se a interpretação do artigo 1015 for restritiva, taxativa, só cabe agravo de instrumento naquelas hipóteses. Nas demais, não há essa possibilidade, temos que aguardar a sentença e apelar ou apresentar contrarrazões para discutir no bojo da apelação a contrarrazões também essas demais decisões interlocutórias não sujeitas a agravo de instrumento. Só que, claro, há uma dúvida, né? Mas a interpretação é restritiva, não é? E no primeiro momento, gente, quando o Código estava em vacatio, logo depois que ele entrou em vigor, parecia aquela coisa de torcida de futebol, de escola de samba no carnaval. Eu sou assim, tem que ser assim. E, gente, depois de um tempo já, o que o operador do direito quer, o concurseiro quer, ele quer certeza. Olha, eu não estou preocupado se ganhar tese tal ou tese tal. Eu estou preocupado em saber qual é a correta, só para aplicar a partir daí. Se ganhou essa ou aquela, tanto faz. Eu, como juiz também, estou preocupado em dar segurança jurídica. E aí o debate foi, claro, começaram algumas decisões tímidas do STJ a respeito, até que nós tivemos duas decisões que foram muito divulgadas do STJ. Elas são recurso especial 1.639.396, relatora ministra Nancy Andrighi, foi julgada em dezembro de 2018, e também o recurso especial 1.704.520, mesma relatora Nancy Andrighi, também no início de dezembro de 2018, o STJ concluiu nessa votação, por maioria, que esse rol do artigo 1015 ele tem uma taxatividade mitigada. Você vai usar o agravo de instrumento nessas hipóteses ali do 1015. Porém, pode ser que esta decisão interlocutória não esteja no 1015, mas você não tem como aguardar a sentença, porque se for aguardar a sentença para apelar daquela decisão interlocutória, essa questão já não teria mais relevância alguma. Então, ou entra com agravo de instrumento ou já era. Essa decisão, então, ela é de dezembro de 2018, essas duas decisões, e aí começaram, ganhou a tese tal. Agora, fato, gente, nós estamos aí já, depois dessa decisão, com os tribunais inferiores que julgam esses agravos, muitas vezes os tribunais ainda tendo uma visão restritiva quanto ao cabimento do recurso, porque se eles adotam uma interpretação mais ampla, isso aumenta o trabalho dos tribunais inferiores que julgam os agravos de instrumento, e o Superior Tribunal de Justiça, nos meses seguintes, já deu várias outras decisões
ora pugnando por uma interpretação ampliativa do 1015, ora restritiva, e eu vou tentar atualizar vocês já com algumas decisões publicadas em informativos mais recentes, tá? Vejam, por exemplo, no artigo 1015, nós temos ali: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí começa o artigo 1015, inciso 1º, sobre tutela provisória. Então, tutela provisória de urgência, de evidência, tutela provisória antecipada, cautelar, juiz deferiu, juiz indeferiu, cabe o agravo de instrumento. Rodolfo, mas espera aí, mas e se a decisão interlocutória não for sobre, se o âmago da questão não é se o juiz deferiu ou indeferiu, é que o juiz falou que se o réu não cumprir em 2 dias, ele vai pagar astrente de R$1 milhão. Eu posso usar o agravo de instrumento para impugnar essa decisão interlocutória sobre tutela provisória se o que eu quero discutir não é a tutela provisória em si, mas o valor das astrentes? Veio tudo na mesma decisão. Olha só, o juiz revogou a tutela provisória, ele concedeu e depois revogou. Cabe agravo de instrumento da decisão que revoga a tutela provisória? Se o juiz der a tutela provisória e exigir do autor uma caução para que a tutela provisória seja efetivada, também cabe o agravo de instrumento? Só cabe o agravo quando defere ou indefere a tutela provisória, ou ela também pode, o agravo de instrumento nesse caso, questionar temas periféricos como esse. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, no informativo 644, em decisão de março de 2019, o STJ concluiu o julgamento do recurso especial 1.752.049 do Paraná, como mencionei, é de março de 2019, informativo 644. O Superior Tribunal de Justiça concluiu do termo mais abrangente possível. É uma decisão interlocutória sobre tutela provisória. Deferiu, indeferiu, revogou, condicionou a caução, fixou astrente, estabeleceu prazo para cumprimento. O que tratar perifericamente sobre tutela provisória poderá ser questionado por meio do agravo de instrumento, tá? Então, esse recurso especial foi julgado e ele consta no informativo 644 do STJ. Bem interessante essa visão que é mais ampla, tá? Quanto à exegese do 1015, inciso 1º. Chama a atenção também que esse caso de agravo de instrumento com fundamento no artigo 1015, inciso 1º, é o único que permite sustentação oral, novidade do CPC de 2015, com fundamento no artigo 937, inciso 8º. Só esse caso de agravo de instrumento dá margem à possibilidade da sustentação oral. Cuidado, isso não existia no código anterior. Agora, voltando a 1015, tem o inciso 2, também cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo. Decisão interlocutória de mérito, exemplo, artigo 356 do CPC, o autor pediu 100 mil, o réu foi citado, diz que só paga 80 mil, 80 mil é um valor incontroverso, o juiz, na forma do 356, faz o julgamento antecipado parcial do mérito, é uma decisão interlocutória de mérito, não é sentença parcial. Sentença, de acordo com o artigo 203, parágrafo 1º, é o ato do juiz que encerra a fase de conhecimento. Esse ato não encerrou, apesar de ser com fundamento no artigo 487, então é uma decisão interlocutória de mérito e o recurso cabível é o agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 2. Aqui também tem uma peculiaridade, vocês sabem que o nosso CPC de 2015 acabou com um antigo recurso chamado embargos infringentes, mas ele criou uma técnica nova de ampliação do órgão colegiado. Essa técnica acontece algumas vezes, ela é disciplinada no artigo 942, não é mais recurso, e somente neste caso de agravo de instrumento impugnando decisão interlocutória de mérito é que essa técnica pode ser aplicada nos termos do artigo 942, parágrafo 3º, inciso 2, tá? Assim como o agravo de instrumento para decisão de tutela provisória permite sustentação oral, só ele, também o agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória de mérito, somente ele, se for um resultado 2-1, pelo provimento, é que permitiria a adoção dessa técnica de ampliação do órgão colegiado, indicada no artigo 942. Agora, o 1015, inciso 3º, ele diz que também cabe agravo de instrumento quando o juiz rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Vamos imaginar, o A está processando o B, o B vem na contestação
Em preliminar, alega a existência de uma convenção de arbitragem, é uma matéria que o juiz não pode conhecer de ofício, depende da alegação do réu em preliminar de contestação. O réu fez isso. Se o juiz acolher, ele vai extinguir o processo, conforme o artigo 485 estabelece, é uma sentença, cabe apelação. Mas se o juiz rejeitar a existência da convenção de arbitragem, é uma decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento. O 1015, inciso 4, ele deve ser analisado em conjunto com o inciso 9. Cabe agravo de instrumento de decisão sobre o incidente de desconsideração da PJ, inciso 4, e de admissão e inadmissão de intervenção de terceiros. É porque, gente, em dado momento na tramitação do CPC, o incidente de desconsideração da PJ não era intervenção de terceiros, ele era previsto em execução. Depois botaram ele como intervenção de terceiros e esqueceram de fazer o ajuste, excluindo o que seria esse inciso 4. Portanto, de decisão sobre intervenção de terceiros que rejeita ou admite, e aí incluindo também a desconsideração da PJ, cabível o agravo de instrumento para impugnar essa decisão. É que realmente o inciso 4 do 1015 ele acabou ficando desnecessário. E aproveito também para trazer para vocês uma decisão recente do Supremo, que ela diz o seguinte: o artigo 1015, inciso 9, fala que cabe agravo de instrumento da decisão que rejeita ou admite intervenção de terceiros. Cuidado, tá? O amicus curiae tem previsão no artigo 138, é uma modalidade de intervenção de terceiros, e pelo CPC, artigo 138, parágrafos 1º e 3º, o amicus curiae só pode recorrer a agravo de instrumento, recurso, quando se for recurso, só pode recorrer embargo de declaração ou decisão do IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva. Na doutrina se defendia que ele, amicus curiae, também poderia recorrer da decisão que indeferiu seu ingresso como terceiro. Só que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do artigo recurso extraordinário 602.584, relator originário ministro Marco Aurélio e relator que redigiu o acordo foi o ministro Fux, de outubro de 2018, foi no sentido de que nessa hipótese não cabe agravo de instrumento. O amicus curiae quis entrar no processo, o juiz negou, decisão interlocutória, não cabe recurso interposto pelo amicus curiae. Ele só poderia usar embargo de declaração e recorrer da decisão do IRDR, tá? Decisão do Supremo Tribunal Federal de outubro de 2018. Também chama a atenção de vocês que, de acordo com o artigo 1015, tem alguns incisos aqui que são relativamente simples, tá? Cabe agravo de instrumento quando o juiz nega a gratuidade ou revoga o benefício, tá? Quando o juiz defere a gratuidade, não cabe agravo de instrumento. Você tem que pedir ao juiz para ele reconsiderar em primeiro grau. Mas se ele indefere a gratuidade ou revoga, se a parte não tem gratuidade, perdeu, decisão interlocutória, cabível agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 5, lembrando que a teor do artigo 101, nessa hipótese, aquele que usou agravo está dispensado do preparo provisoriamente, devendo o relator desse agravo, preliminarmente ao julgamento do recurso, estabelecer se tem ou não que fazer o recolhimento prévio das custas desse agravo de instrumento. O nosso inciso 6 do artigo 1015, ele é simples. Exibição de posse ou documento ou coisa, decisão interlocutória sobre o tema, cabe agravo de instrumento. O inciso 7, também cabe agravo de instrumento da decisão que exclui litisconsorte. Aqui eu chamo a atenção, temos um recurso especial julgado pelo STJ, o recurso especial 1.724.453, ele foi publicado no informativo 644, uma decisão de março de 2019, uma visão restritiva do STJ sobre esse artigo 1015, inciso 7. Só cabe o agravo de instrumento da decisão que exclui mesmo o litisconsorte. Se o réu pedir para excluir o litisconsorte, no polo ativo, por exemplo, e o juiz negar, ele não excluiu, não cabe o agravo de instrumento. Não é da decisão sobre exclusão, é da decisão que efetivamente exclui o litisconsorte. Se for decisão interlocutória, só a que exclui é que permite o agravo de instrumento.
O nosso inciso 8º também fala do agravo de instrumento da decisão que rejeita a limitação de litisconsórcio. Esse é o litisconsórcio multitudinário, quando você tem um número muito grande de litisconsortes ativos, facultativos, que prejudica a atuação do réu no processo. É um tema previsto no artigo 113, parágrafos 1º e 2º. Se o juiz não acolher, cabível o agravo de instrumento. Agora, temos também o inciso 10, que fala sobre a possibilidade do agravo de instrumento quando tem concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo e embargos à execução. Sobre o tema, deem uma olhada no artigo 919, parágrafo 1º. Esse dispositivo vai estabelecer quais são os requisitos pelo CPC de 2015 para que os embargos tenham efeito suspensivo e a decisão do juiz sobre isso, concedendo, modificando ou revogando, essa decisão interlocutória, como acabamos de ver, permite o agravo de instrumento, 1015, inciso 10. E o último inciso, porque o 12 foi vetado, o último inciso, o inciso 11, ele também prevê a possibilidade do agravo de instrumento quando se trata de decisão interlocutória sobre redistribuição do ônus da prova. Aqui, gente, tivemos uma decisão do STJ publicada no informativo 655. Essa decisão é de abril de 2019. Foi o recurso especial 1.729.110 do Ceará. Nesse recurso especial, o STJ concluiu, informativo 645, que o agravo de instrumento pode ser utilizado nessa hipótese, 1015, inciso 11, seja a decisão que defere a redistribuição do ônus da prova, ou seja a decisão que indefere, tanto faz, deferiu ou indeferiu a redistribuição do ônus da prova. Qualquer que seja a hipótese, o agravo de instrumento seria perfeitamente possível, Então, cuidado, tanto faz, deferiu ou indeferiu, cabe o agravo de instrumento de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. Agora, o inciso 13, ele é mais genérico, Ele fala assim, também cabe o agravo de instrumento em outros casos referidos em lei. Rodolfo, você falou um pouco antes que cabe o agravo de instrumento naquele caso que o juiz decreta falência por sentença. Tem esse caso, que está no artigo 100 da Lei 11.101 de 2005. Agora, tem casos previstos em lei que é o próprio CPC. Poxa, eles podiam ter colocado esses casos dentro do 1015, mas não estão no 1015, embora estejam dentro do CPC. Por exemplo, artigo 1037, parágrafo 13. 1037, parágrafo 13, você pode ter, por exemplo, o teu processo sobrestado em primeiro grau, porque tem um recurso extraordinário ou um recurso especial processados como repetitivos, só que você quer alegar que o teu caso não tem nada a ver com aquele que vai ser julgado, você quer fazer a petição de distinção, também chamada de distinguishing, ou seja, você vai peticionar em primeiro grau mostrando que o seu caso é diferente. Se o juiz de primeiro grau negar por decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Como disse, esse é o artigo 1037, parágrafo 13, 1037, parágrafo 13, possibilidade de agravo de instrumento, só que não está no 1015. Outro caso é o 354, parágrafo único. Depois que o réu for citado, depois que o réu contestar, dependendo, o juiz já pode proferir sentença na forma do artigo 354. Ele pode proferir uma sentença terminativa, mas às vezes o autor está cobrando, por exemplo, uma dívida em relação a 2 réus. Depois que os réus contestaram, ele, juiz, entende que um dos réus é parte legítima. Ele pode proferir uma decisão de extinção parcial do processo com fundamento no artigo 354, parágrafo único. É uma decisão interlocutória e o 354 diz que cabe agravo de instrumento. Outro caso de agravo de instrumento, só que agora no 354, parágrafo único do nosso CPC de 2015. E para finalizar, não esqueçam do parágrafo único desse artigo 1015, porque ele aqui já traz uma outra proposta. No caso dos incisos do 1015, nós temos algumas decisões interlocutórias que permitem o agravo de instrumento quando o processo está na fase de conhecimento. Porém, no parágrafo único do artigo 1015, temos o quê? Todas as decisões interlocutórias permitem agravo de instrumento. Todas. De acordo com o parágrafo único do 1015, cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias
proferidas em liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução por título extrajudicial e até mesmo processo de inventário. Então, em inventário, liquidação e em execução, título judicial e extrajudicial, todas as decisões interlocutórias permitem agravo de instrumento à luz do artigo 1015, parágrafo único. Enfim, meus caros, estou terminando com vocês essa aula sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Eu sou o professor Rodolfo Cronenberg Hartmann, juiz federal, mestre em Direito e autor de algumas obras de processo civil, como, por exemplo, o Curso Completo, o meu manual, que está na sua 5ª edição 2019 e que, inclusive, já traz alguns desses julgados em nota de rodapé, tá bom? É isso, meus caros, é um próximo encontro. Valeu!